Estamos aqui no Gênero e Desigualdades. Iremos discutir hoje a questão da saúde mental e violações de direitos humanos no contexto da Covid-19. Eu sou o professor Marcos Garcia, sou professor da UFSCar no campus Sorocaba, tenho pesquisado sobre o campo da saúde mental na perspectiva de direitos humanos há algum tempo. Sou também um militante da luta antimanicomial, e nós estamos aqui nessa semana também marcando uma efeméride importante, que é o Dia da Luta Antimanicomial, que ocorre agora no dia 18 de maio. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que significa esse dia, né, pensando um pouco o que é essa lógica dos manicômios, para daí nós conseguimos pensar um pouco o campo da saúde mental dentro dessa perspectiva que eu falei, e relacionando aí com a questão da pandemia da Covid-19, que é um elemento onipresente nas nossas vidas hoje, e é importante a gente tentar pensar que relações são essas. Bem, como militante da luta antimanicomial, nós temos aí uma perspectiva, né, de tentar desconstruir esses lugares, esses espaços fechados e pensar eles historicamente. O que são os manicômios? São lugares que a gente diria assim, nós chamaríamos de paradigmáticos em relação a essa ideia de que você deve excluir pessoas que são anormais do convívio social. Então, quem vai estudar a história da psiquiatria, né, nós temos, por exemplo, o caso clássico do Michel Foucault, vai mostrar aí o quanto no final do século XIX, começo do século XX, nós temos uma inflexão em relação ao controle da psiquiatria sobre as nossas vidas, que não é mais só na dimensão de tratar quem é louco, mas de alguma forma de tentar entender todo mundo que está em uma dada sociedade sobre essa perspectiva de quem é normal e de quem deve ou não conviver com a sociedade. Então, quando nós estudamos a história dos manicômios, nós vimos claramente aí como o racismo, por exemplo, é onipresente nessa história, na medida em que nós temos teorias como a da degeneração, né, onde você vai dizer que certas pessoas têm problemas que são devidos a questões de ordem genética e que essas pessoas, portanto, teriam problemas de saúde mental que seriam crônicos e que não poderiam conviver com as demais, porque, de alguma forma, prejudicariam essa vida em sociedade. Essa lógica, ela vem sendo estudada, né, em diversos outros campos. Hoje nós temos o conceito de necropolítica do Mbembe, que vai lá beber em sua origem no Foucault, pensando isso, né, pensando que populações são essas que não têm direito a viver, né? No contexto da Covid, por exemplo, isso tem sido bastante discutido. Por que populações periféricas têm menos direito a leitos? Por que elas têm menos direito à vida? Por que elas têm menos direito à proteção? Né? Então, nós vamos ter aqui outras falas, né, no Gênero e Desigualdade sobre saúde mental nessa semana, que vão abordar mais especificamente essa questão aí da Covid no contexto das periferias, né? Essa visão de saúde mental relacionada a direitos humanos, portanto, ela parte diretamente do pressuposto, né, e do estudo de como as diversas formas de opressão, elas se refletem sobre a saúde mental das pessoas e das populações. Então, fenômenos como racismo, como machismo, como a desigualdade de classes, como a LGBTfobia, elas vão, de alguma forma, ser diretamente responsáveis aí pelo nosso sofrimento mental. Nós temos pesquisas em todos esses campos que vão mostrar, mesmo que sob uma perspectiva mais biomédica, quanto pessoas aí de segmentos oprimidos, elas vão ter mais o que é chamado de distúrbios mentais. Tá? Lembrando que isso, no Brasil, essa abordagem relacionada aos direitos humanos, ela é inclusive constitucional, na medida que nós temos uma Constituição que garante o direito à vida, o direito à igualdade, né, de que ninguém vai ser submetido à tortura nem a tratamento desumano degradante, que é o que acontecia nos manicômios. Então, nós estamos falando também de uma defesa aí do que está previsto legalmente no país. Tá? No caso, pensando essa implicação aí desse entendimento da saúde mental para a Covid, uma primeira coisa que chama a atenção nossa, né, é o fato de nós estarmos, classe média, que nesse sentido temos até os segmentos mais privilegiados, que temos a possibilidade, né, de estar em distanciamento social, o quanto isso nos afeta, né? Então, muita gente aí que está nos assistindo, nos ouvindo, deve estar percebendo como é ruim você ficar trancado dentro de um espaço, né? O quanto o ficar trancado, ficar trancafiado é por si só
algo que gera sofrimento mental para nós, tá? Fora isso, uma outra coisa que que pode ser importante nesse momento, é o quanto fica claro, né, que o nosso sofrimento mental, ele não precisa ser estudado a partir de uma perspectiva biomédica. Na medida em que nós somos diretamente afetados pelo próprio fato de estar em casa, por quebrar nossas rotinas, por, de alguma forma, termos que ficar mais no mundo online, virtual, do que no mundo físico, né? Tudo isso vai mostrar para a gente o quanto a nossa saúde mental está relacionada a um contexto social. Portanto, ela não é algo biológico, algo que é dado por uma situação interna, por um desequilíbrio bioquímico, o que você quer que seja, né? Então, nós percebemos o impacto aí dessas vivências coletivas sobre a nossa vida psíquica, nosso sofrimento mental. Então, acho que isso pode ajudar a ficar mais claro, né, essa concepção de saúde mental pensada nessa perspectiva, tá? Evidentemente, também, esse distanciamento físico, como outras pessoas vão trabalhar aqui no gênero desigualdades, né, ele também vulnerabiliza muitos grupos sociais que sofrem diversas formas de opressão em relação ao maior sofrimento mental. São casos de jovens LGBTs que estão com suas famílias obrigados a ficar ou a reentrar no armário. É o caso das mulheres que sofrem violência doméstica, né, e têm seus relacionamentos abusivos com maridos ou filhas com os pais, né? Então, nós temos aí isso onipresente. É o caso do racismo, que vai se manifestar pela falta de serviços e cuidados adequados para populações mais vulneráveis, né? Então, essa saúde mental, ela também pode ser pensada nessa perspectiva. E o que é importante também nós pensarmos dentro disso, né, é a possibilidade de nós transcendermos essa ideia de que a saúde mental é um bem individual a ser conquistado. Então, nós temos uma tradição na psiquiatria de tentar entender como fenômeno biomédico, né, o sofrimento mental, no que a gente chama de medicalização, biomedicalização da vida, mas nós também temos essa tendência na psicologia, de muitas vezes individualizar o problema do sofrimento mental ou ficar com ele centrado na microfamília, ou na importância, né, da família nuclear sobre a constituição do sujeito. Fora isso, nós temos técnicas, né, do que a gente chama de tecnologias de aprimoramento pessoal, que são presentes também no nosso cotidiano, como é o caso, por exemplo, da literatura de autoajuda, da ideia da autoajuda de que você pode se autoajudar, e isso seria o suficiente. Como é o caso do conhecido coaching, como a gente tem sido disseminado mais nos anos atuais, né? É sempre essa ideia de que você pode ser feliz sozinho, não importa o que esteja acontecendo na sociedade. Qual o problema disso? O problema de que isso, se nós pensarmos em uma perspectiva coletiva, é irrealizável, né? Isso, na verdade, está bastante comprometido se nós pensarmos com uma visão neoliberal de indivíduo, né? Essa ideia de que eu sozinho dou conta de mim mesmo, né? Uma ideia de produtividade, uma ideia de felicidade, de que eu devo produzir para o meu bem-estar, para o meu sucesso pessoal. E é irrealizável também porque vai contra, né, uma série de concepções de saúde mental que mostra para a gente que o cuidado ele é coletivo. Se nós pensarmos, por exemplo, na própria questão do gênero relacionado ao cuidado, né, que é uma discussão cara aí ao feminismo, nós podemos ver que esse cuidado, ele não é pensado historicamente nas sociedades ocidentais, de origem europeia, numa dimensão individual, né? Então, estudarmos ali, por exemplo, a Federici, falando das bruxas, né, desse cuidado realizado entre as mulheres, ele é um cuidado coletivo, ele é um cuidado que ele circula em um dado coletivo, ele é um cuidado que ele é pensado como uma forma de dar sustentação a pessoas que estão passando por uma crise, seja física ou seja emocional. Então, essa dimensão do cuidado como algo que deve ser compartilhado, né, é algo importante de ser resgatado. De alguma forma, nós estamos fazendo isso de forma quase que ingênua no contexto da Covid, né, nós temos tentado nos proteger em redes virtuais, em redes de cuidado, de que alguma forma fazem com que nós nos soframos menos, isso daí ele é importante de
esse cuidado que é organizado aí quase de uma forma impensada, cotidiana, ele é importante, mas nós precisamos pensar também nessa dimensão do cuidado a partir de uma perspectiva maior. Quando nós formos pensar em políticas públicas de cuidado, é pensar em políticas públicas que englobem essa visão do sofrimento mental como relacionado a essa dimensão coletiva, como relacionado à possibilidade de nós formarmos redes afetivas, de trocas, para que nós possamos, aí, de alguma forma, dar sustentação a esse sofrimento mental que está acontecendo e que, infelizmente, as previsões realistas são de que vão piorar em função dos próprios efeitos da epidemia, não somente relacionados às perdas, aos lutos, de pessoas queridas, mas também aos lutos de projetos pessoais, que deixarão de acontecer por causa disso, e também sobre lutos que são relacionados, ou consequências relacionadas à própria crise econômica, que certamente há de se seguir aí a pandemia, e que isso nos afetará de forma significativa. Então, era isso que eu gostaria de falar brevemente para vocês hoje. Depois aí estamos disponibilizando o contato, imagino, que a Gênero e Desigualdades aí pode disponibilizar o contato para eventuais dúvidas, esclarecimentos. Quero agradecer muito a vocês esse momento e muita força para vocês, nesse momento aí e nos momentos que se seguirão. Até mais.